aí, mulher, se estás em casa e tens algum homem que de certa forma te humilha ou até maltrata, ou até está constantemente a dizer que ganhas pouco, tens que ir trabalhar ou tens que trabalhar mais porque o dinheiro não chega. Não penses que és tu que tens que ir trabalhar ou ganhar mais. Tens mesmo que dizer a ele que ele é que tem que ir trabalhar mais e ganhar mais. Que a obrigação do homem é pagar as contas da casa. A mulher apenas acrescenta valor à casa, mas a obrigação dele é pagar as contas. Por isso, não te sintas mal, não deixes que te humilhem. Ou então, pensa assim, ele só te diz isso porque ele próprio sente que não é capaz. A Bíblia está muito bem escrita e lá explica tudo muito certinho. Beijinhos e não te deixes levar por esses comentários. Definitivamente eu não sou um sujeito religioso, mas na mesma proporção eu também não sou um sujeito idiota. Pelo menos não idiota o bastante que não seja capaz de reconhecer um discurso de uma feminista transvestida de tradicionalista. Olá, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sigmando e hoje nós vamos aqui falar um pouco desse lixo tóxico de conteúdo, dessa pessoa querendo colocar mais um quilinho de fardo nas costas dos homens, numa realidade moderna que não se justifica. Convido vocês, meus caros, de antemão, deixem aquele like, cara, a participação de vocês faz toda a diferença. Cada um de vocês que contribui faz a diferença, tá? Considera te inscrever no nosso espaço aqui. Nós falamos diariamente sobre questões da masculinidade, relacionamentos, assuntos de um modo geral que são do interesse dos homens. Vê como é que tá o teu sino de notificação aí. Você é muito bem-vindo na nossa conversa diária. Esse discurso, ele tem sido muito ouvido nos dias de hoje. Novamente, para a gente fazer aqui um retrospecto do passado. No passado aí, vamos colocar 30 anos no passado, mais ou menos. O cenário era o seguinte: o homem era o braço forte da família, No espectro familiar, o homem era o lado da família que trazia o sustento para casa. Você muito provavelmente viu teu pai fazendo isso, você viu o teu avô fazendo isso. Se você for um pouco mais velho aí, você viu, também chegou a ver no passado mais distante aí, de repente, o teu bisavô trabalhando sozinho para sustentar uma família inteira. Só que naquela época, a dinâmica era a seguinte: o homem trabalhava. Logo, se ele trabalhava, ele ficava fora de casa. Alguém tinha que cuidar das tarefas domésticas, se ele era o único provedor da casa, Alguém tinha que cuidar dos filhos, dos pertences da família. Alguém fazia, digamos assim, a gestão social de um lar minimamente estruturado, de uma forma tradicionalista. Esse espectro do laço familiar que fazia essa gestão era a mulher. Como o homem se sacrificava, geralmente numa escala aí de segunda a sexta, segunda a sábado, alguns de segunda a segunda no passado, numa escala pouco flexível que permitisse o homem usufruir da presença da sua família com um pouco mais de qualidade. Por esse sacrifício, nada mais justo do que você esperar que a mulher iria fazer tudo e não deixar o cara tocar em um pelo só da sua casa. Então, essa contrapartida desse lado da família, no caso a mulher, cuidando de tudo isso enquanto o homem estava fora trazendo o sustento, isso era a justificativa para que o homem se sacrificasse. Até porque estamos falando de uma época em que não era tão comum mulheres no mercado de trabalho, logo o homem era de fato o ser no espectro familiar que se sacrificava. Só que naturalmente o mundo foi mudando e mudou muito rápido. Pergunta para o teu pai e ele vai falar para você como o mundo mudou rápido. No passado não tão distante tivemos aí pílulas anticoncepcionais, toda essa cartilha de movimento em direção à liberdade sexual feminina, inserção das mulheres no mercado de trabalho e, por fim, a emancipação feminina. O que é basicamente um nome cult para mulheres não dependem mais de homem para porra nenhuma. Ponto final. Dito isso, você vai ver progressivamente na sociedade todo um trajeto até um cenário em que as mulheres começaram a desenvolver comportamentos que no passado eram muito mais comuns nos homens. Hoje em dia as mulheres são livres, elas são ditas empoderadas, elas são totalmente independentes, muitas delas aí estão inseridas no mercado de trabalho e muitas ganham melhores do que homens em áreas que antigamente eram dominadas por homens. Você vai ver muitas mulheres, embora não sejam nem de longe a maioria, em posições de liderança em empresas de nome. Então, necessariamente, hoje em dia, com toda essa questão da liberdade sexual e como as mulheres são tão assim
participantes ativas, né, nessa construção social, né, em rumo aí à liberdade, entre aspas, hoje em dia não tem mais justificativa para o homem dar uma de tradicionalista nos tempos modernos, né? Até porque hoje em dia o homem ele ainda é, digamos assim, sugado em termos tradicionais, né, na questão de sustento, na construção social da sociedade como ela é, só que sem a justificativa do passado. Só que, como ainda é normal para o homem dar uma de tradicionalista, a coisa vai se sustentando sem essa lógica. Numa sociedade onde cada dia se vê mais o nascimento de crianças sem um vínculo, né, sem um lastro familiar, né, um lar geralmente monoparental, onde o único responsável por ela é a mãe, a gente está vendo aí uma crescente de mulheres tendo filhos sem um companheiro em casa. A geração de crianças que vem nascendo aí da última década para cá é uma geração de homens, pelo menos falando dos garotos que nasceram, né, desse tempo para cá, é uma geração de homens que vai crescer aí geralmente sem a figura masculina no lar. Muitos vão crescer sem uma figura masculina ativa. Só que ainda vão sendo ensinados, né, através geralmente de uma criação mais feminina, que o homem ele tem que ser sempre o ser tradicional, ele tem que ser aquele cara que não vai deixar faltar nada em casa, ele vai ser, né, o cara que ainda vai dar o sangue e se sacrificar por anos da sua vida para poder cuidar de mulher e filho. Só que sem aquela compensação histórica que sempre se viu no passado, de ter uma companheira em casa, cuidando dos seus pertences, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando de tudo, dando comida para que ele pudesse, digamos assim, fazer valer a pena todo esse sacrifício. Então, quando você vê uma pessoa numa posição como a dessa mulher, você vê uma pessoa muito bem cuidada, uma pessoa com uma ótima aparência, não falo necessariamente de beleza, falo de aparência, sabe, de um aspecto físico. A gente entende aí que o que mais se vê nessa sociedade moderna são mulheres que elas conseguiram atingir uma posição confortável na vida, seja porque casaram com um homem de posição elevada, seja porque tiveram namoradas que não quiseram que elas trabalhassem, porque tinham condição de sustentar os dois, mesmo que não com tanto conforto. Quando você vê uma mulher nessa posição dizendo coisa do tipo, a primeira coisa que você tem que parar para imaginar é qual o sentido que isso faz nos dias de hoje. Qual é o lastro que ainda sustenta o homem nessa obrigação de ser tradicionalista, sendo que os tempos modernos não compensam o seu tradicionalismo? Qual é a lógica de um homem se colocar no papel de tradicional, de sustentar uma casa, de ser aquele cara que vai dar tudo, enquanto que, à medida que a vida vai caminhando mais e mais adentro dessa modernidade, ele não vai ter nenhum retorno desse trabalho, desse sacrifício, porque é um sacrifício. O que mais se vê atualmente é mais e mais cobranças em cima do homem e cada vez menos compensação desse esforço, né, desse sacrifício que o homem sempre fez em sociedade. É o homem, de fato, que ele ainda é o maior participante ativo na construção social, na construção da infraestrutura das cidades. O homem ainda é o ser que toca a sociedade de uma maneira ativa, seja no serviço braçal, seja no lastro do espectro político, seja em qualquer âmbito social. Você vai ver o homem sempre na sociedade muito participante e sempre sendo o ser que mais se sacrifica. Trabalhos insalubres, e é justamente o lado da sociedade que mais recebe o ônus. Não fosse somente isso, ainda é o ser que está sendo sempre explorado, como sempre foi no passado, e ainda assim, nem o mínimo que se espera em sociedade por parte do eixo familiar, né, que tem uma companheira que vai cuidar de tudo, até isso hoje em dia não existe mais, com o avanço dos tempos modernos e todas essas questões que o feminismo trouxe para as mulheres. Ainda se vê uma sociedade cada vez mais exigente, né? Ainda se vê hoje em dia, sabe, o eixo feminino cada vez mais exigente com seus parceiros e homens cada vez mais tendo que fazer muito mais para cada dia ter em contrapartida cada vez menos. Então esse tipo de discurso fajuto não se sustenta. Então toda vez que vocês virem, meus caros, esse tipo de argumento, não se deixem levar por esse tipo de balela. Simplesmente toque o seu, faça você por você. Cara, rale muito, se sacrifique o máximo que você puder para o teu futuro. Não faça necessariamente por uma família, não faça necessariamente pensando em compensação do sexo feminino. Faça primeiramente pelo teu futuro e por você. Meus caros, eu espero que essa explanação dessa dinâmica injusta tenha trazido um pouco mais de insight. Eu sei que é um assunto já bem conhecido, muitos já falaram isso aqui e muitos ainda vão falar, tá? Mas eu acho que é sempre bom a gente pincelar algumas questões aí dentro dessa narrativa um tanto quanto assim estúpida, para que nós nunca nos esqueçamos
quem somos nós, homens na sociedade, o que querem de nós, o que vem dizendo para nós, as pessoas, né? E o que nós devemos pensar em contrapartida. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.